Primeiro, vamos ver como foi o primeiro dia do Campeonato Sul-Americano de Clubes de Voleibol Masculino no Ginásio Galegão. Competição que conta com 9 times do Brasil, Uruguai, Argentina, Bolívia e Peru. 3 jogos foram disputados na primeira rodada. A primeira partida do Sul-Americano de Vôlei masculino começou às 4 horas da tarde dessa segunda-feira. E em campo, o time paulista Farmaconde disputou com a equipe uruguaia CDV Centenário. Mostrando bastante superioridade durante todo o jogo, o time brasileiro venceu os uruguaios por 3-0, com parciais de 25-13, 25-10 e 25-21. Essa é a primeira vez da equipe brasileira em uma competição internacional. O Farmaconde foi vice-campeão da última temporada da Copa Brasil e ganhou o direito de disputar o Sul-Americano. A gente construiu um jogo tranquilo a partir do saque, a gente forçou bem, conseguiu quebrar a recepção deles. A gente sabe da fragilidade do time uruguaio, não tem liga profissional, então, mas a gente respeita a participação deles e enaltece todo o brilho do campeonato. Agora pensando na partida de amanhã, que é mais importante ainda. O time uruguaio deve jogar a próxima partida nessa quarta-feira contra o Policial Vôlei da Argentina. Bueno, para nosotros esto es un aprendizaje. Somos un centro de desarrollo. Contamos con 600 atletas en Uruguay, pero no había formativas hace años. Y este es un equipo promocional en el cual lo que estamos haciendo es aprendiendo de esta competencia. Essa é a primeira vez que Blumenau é sede do Sul-Americano de Vôlei masculino. E até essa sexta-feira, 9 equipes entram em quadra por aqui. 2 delas conseguem uma vaga no Mundial de Vôlei. Teremos muitos jogos, 3 jogos por dia, no mínimo. Tem um dia que temos 4 jogos, teremos 4 jogos. É uma competição muito disputada. Tem 3 times do Brasil, 3 times da Argentina, são times de ponta. São jogos excelentes que vamos ter aqui, alto nível. Nem mesmo o calorão fez com que os blumenauenses deixassem de comparecer ao Galegão para acompanhar todas as partidas. E, é claro, torcer para o Brasil, independentemente do time em quadro. Eu fiquei sabendo que vai ter a semana toda. Daí eu falei para eu e meus amigos vir e torcer para o Brasil, né? Porque eu sempre estou aqui torcendo para Blue Vôlei, para a PAN, sempre aqui. Mais tarde, às 6 horas, a PAN deu seu primeiro passo em busca de uma vaga nas semifinais. A equipe blumenauense venceu por 3-0 o time do Fearless do Peru. Demonstrando bastante superioridade na partida, a equipe blumenauense venceu todos os sets por 25-21. Às 9 horas da noite, foi a vez do time mineiro Sada Cruzeiro jogar contra a equipe boliviana Olympic. O último jogo da noite teve a vitória dos brasileiros. Nessa terça-feira, as partidas iniciam também às 4 horas da tarde no Ginásio Galegão. Grandes nomes do vôlei poderão ser vistos em ação durante as competições. Vamos confirmar então a segunda rodada? Jogos de hoje aqui na sua tela. 4 da tarde, já entra em quadra São José dos Campos contra o Policial da Argentina. 6h30 tem o Cidiade da Argentina contra o Pirles do Peru. E tem Sada Cruzeiro e Monteiros, o Sada, atual campeão nacional, atual campeão dessa competição, campeão mundial, contra o Monteiros da Argentina. Hoje, portanto, a PAN, o nosso representante, não joga. Ontem foram 10 ingressos, 5 pares. Hoje temos 20 ingressos, 10 pares para essa segunda rodada. No mesmo esquema de ontem, mensagem, seu nome, do acompanhante também no WhatsApp da NDTV. Telefone 98871 9831. 98871 9831. No fim do esporte, a gente passa a relação aqui dos nomes. Pode entrar em contato conosco aí, que a gente daqui a pouco vai te agraciar aí com esses ingressos para as 3 partidas, hein? Válidos para toda a rodada. A gente tem destacado nas últimas semanas aqui no esporte o trabalho das escolinhas de futebol. Todos os projetos invariavelmente têm como objetivo lapidar e revelar talentos. No entanto, possuem como filosofia respeito, disciplina, comprometimento, a crença de um sonho, sem deixar, contudo, de alertar os meninos sobre as dificuldades de se tornar um jogador profissional. Os números falam por si só. São a prova incontestável do sucesso do projeto. 350 alunos, dos 7 aos 15 anos. 3 núcleos. Este da Associação Karsten, no Texto Salto, que é o principal. No campo do Atlético, na Itopava Central.
e no Água Verde, em Pomerode. Quem se destaca aqui na iniciação vai para as categorias de competição, como é o caso do Ícaro. Contando com os treinos, com os destaques que os professores passam aqui para nós, é muito importante esses trabalhos que eles fazem, porque nós usamos muito em jogo. E são nos jogos que esses meninos têm a chance de chamar a atenção de um grande clube, pois sempre alguém está de olho. O Nicolas tem 15 anos, mas presta atenção na altura do zagueiro, 1,92 m. Vai fazer avaliação no Desportivo Brasil, de Porto Feliz, em São Paulo, após se destacar na Copa Mercosul. Estou trabalhando, focar bastante nos treinos, alimentação, para dar o meu melhor lá e, se Deus quiser, me tornar jogador profissional, realizar meu sonho. O Jonas também foi muito bem em Rancharia, onde o time sub-15 terminou em 3º lugar. Tá 4 anos na escolinha e é outro que deve ser encaminhado. Eu acho que individualmente eu consegui me destacar, me mostrar para bastante clubes, né? Uma oportunidade grande que a Francis Jaffa dá pra gente na Copa Rancharia. Eu só quero ser grata a todo mundo que me ajudou e que eu possa estar chegando, cumprindo meus objetivos esse ano. Tudo culpa do incansável Francis, ex-goleiro do Beck, que parou de jogar cedo, aos 28 anos, decepcionado com os bastidores do futebol profissional. Desde então, em 1995, fundou a sua escolinha, que em 2010 se transformou em Francis Jaffa. Nesse intervalo, foi trabalhar na base do Atlético de Ibirama e foi o primeiro treinador da história do Clube Atlético Metropolitano, naquela transição em 2002, do amador para o profissional. Como escola, a gente tem 3 objetivos. Primeiro, ajudar o pai e a mãe a educar para a vida, né? Onde que a gente cobra respeito, estudo, disciplina, né? Segundo, a gente trabalha a formação do atleta, né? Assim, de ensinar realmente a criança a jogar futebol. Tanto usar a perna esquerda, a perna direita, todo o fundamento do futebol, a parte tática, a parte teórica, né? E o terceiro objetivo que é formar atletas também, né? Então, hoje nós temos atletas do Atlético Paranaense, tem no Ercílio Luz, temos atletas Chapecoense. Em dezembro, a gente participou da Copa Palhoça, onde a categoria de sub-12 foi campeão, né? Por não ser um clube formador, profissional, a escolinha não ganha absolutamente nada, não tem lucro. Mas existe outro propósito por trás desse trabalho. É claro, alguns clubes até a gente consegue fazer um contrato de parceria, né? Mas não é nada oficial, né? Então a gente tem essa dificuldade também. Porque eu trabalho com o objetivo de formar atletas, independente da situação da criança, do apoio, da ajuda que eu vou ter nesse sentido. O professor ainda se recupera de uma embolia pulmonar que o deixou internado por 20 dias. Logo volta para a ativa. De todo modo, já produziu um substituto, um discípulo natural, o filho Gabriel, lateral, volante que defendeu o Metropolitano, queria seguir em frente, só que um episódio no Linense, lá em São Paulo, o fez repensar a carreira, com 17 anos de idade. A gente sabe que às vezes muitas vezes o sonho é mais dos pais do que dos filhos, né? Porém, acho que sempre tem que ter esse meio termo de saber que é um caminho difícil, que é um caminho complicado. A gente tenta, na medida do possível, conversar com os pais, orientar sobre não ficar suprindo um sonho deles nos filhos, tentar deixar os filhos se divertirem dentro de campo, que se for para acontecer, vai acontecer ao natural. Né? O depoimento do Rafael é ainda mais contundente, porque o goleiro chegou lá, viveu as dificuldades, as armadilhas da bola. Nós tínhamos 25 atletas na base da categoria infantil de São Paulo e um treinador chamado Nelsinho comentou com nós. Ele falou assim, tá vendo vocês aqui? Tem 25 atletas aqui na melhor equipe do Brasil, correto? Daqui talvez se torne jogador famoso. Então vocês vão treinar, se dediquem para ser esse Nesse time, ninguém se tornou famoso, vamos dizer assim. Muitos conseguiram chegar à equipe profissional, foi o meu caso, que eu cheguei no Fluminense, Brasilense, porém, eu não me tornei famoso. Esse é o nosso trabalho, apresentar essa molecada, esse olhinho brilhando, todo mundo sonhando com uma oportunidade, mas ao mesmo tempo também deixando claro com depoimentos de profissionais que jogaram ou que tentaram jogar em times adultos, o quão é difícil, como esse funil é estreito, mas não deixe de sonhar, de acreditar no seu potencial.
E agora o futebol profissional, complemento da 7ª rodada do Campeonato Paulista. O Palmeiras tropeçou e perdeu a chance de dividir com o Santos a liderança na classificação geral. Detalhes com a Janice de Castro. É um carnaval frustrante para o torcedor palmeirense. O lanterna do Paulistão surpreendeu o único invicto. Jogando em casa, o Santo André arrancou um empate nos minutos finais e impediu o Palmeiras de assumir a liderança geral da competição. Quem achou que ia ser fácil se enganou. Luiz Daniel, goleiro do Santo André, brilhou e travou um duelo particular com o atacante Flaco Lopes, que também estava numa noite super inspirada. No início do segundo tempo, o argentino levou a melhor. Após cruzamento na medida de Caio Paulista, Flaco Lopes abriu o placar. Aos 24, o atacante tentou de novo. No minuto seguinte, mais uma vez. Mas Luiz Daniel, sempre ele, salvou o Santo André de levar o segundo e o terceiro. Na reta final, foi a vez do Everton salvar o Palmeiras. No lance seguinte, a surpresa aconteceu. Lohan, que tinha acabado de entrar, cabeceou sozinho e empatou para os donos da casa. Fim de jogo, 1-1. Mesmo com empate amargo, o Verdão segue na liderança do grupo B e o Santo André na última colocação do Paulistão. Mas o Palmeiras ainda pode ultrapassar aí o Santos na classificação, porque tem um jogo atrasado. Dia 21 enfrenta a Portuguesa, no Canindé. É a mesma situação do São Paulo, que na mesma data encara a Inter lá em Limeira. A derrota para o Guarani no fim de semana impediu, por hora, o tricolor de estar nessa situação. Ontem ainda teve mais um jogo do Campeonato Paulista. O Rodolfo, no segundo tempo, marcou os 2 gols da vitória do Novo Horizontino em casa diante do Guarani. Com o resultado, o Novo Horizontino é o vice-líder do grupo D, 12 pontos, junto com o São Bernardo, mas apenas 1 ponto atrás do líder São Paulo. Já o Guarani é o lanterna do grupo B, que é liderado pelo Palmeiras com 14 pontos. A Ponte Preta tem 12, Água Santa 10 e o Guarani muito mal lá embaixo com 4. E vem aí mais uma transmissão ao vivo aqui na Record TV. Amanhã, 9h30 da noite, ao vivo. O Timão se reencontrou com a vitória e agora quer subir da tabela. Deu pênalti. Já o Fogão precisa voltar a pontuar. Que bola foi essa? Botafogo e Corinthians. É um jogo dinâmico, um bom jogo, bem jogado. É a 8ª rodada do campeonato. Não perca, aqui na Record. Paulistão, cola na grade. Ainda amanhã, mais cedo, 7h30, tem clássico São Paulo e Santos. E na quinta-feira, 7h30, o Palmeiras encara o São Bernardo como visitante. E um jogo na ressacada fechou a 7ª rodada do Campeonato Catarinense. E o Criciúma mesmo, como visitante, com 2 a menos, bateu o Avaí e se isolou ainda mais na liderança. Diante de um público de mais de 5.000 pessoas, quem abriu o placar foi o Criciúma aos 5 minutos do primeiro tempo. Marcelo Hermes cruzou rasteiro e Renato Kaiser empurrou para o fundo do gol. O juiz marcou o pênalti depois do zagueiro Jonathan Costa derrubar Felipe Viseu dentro da área. Na cobrança, o camisa 9 ampliou para o Tigre, 2 a 0. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro Rodrigo do Criciúma foi expulso após reclamar com o árbitro. Professor, expulsou o Rodrigo. Pelo gesto do... No início da segunda etapa, aos 8 minutos, o Tigre chegou ao terceiro gol. Felipe Matheus recebeu a bola na entrada da grande área e bateu de primeira no ângulo do goleiro Igor Bom. Com o placar em 3 a 0, o Leão assustou com uma quase reação. O jovem Andrei marcou o primeiro do Avaí aos 34 minutos. O time azurra ainda fez o segundo. Roberto cruzou para Garcês ampliar. E ainda deu tempo para mais uma expulsão do Tigre no jogo. Marcelo Hermes recebeu o segundo cartão amarelo aos 49 minutos. Marcelo Hermes. E já tem. Está expulso. Fim de jogo na ressacada.
Avaí 2, Criciúma 3. Que golaço, que jogada, toda a construção. Classificação atualizada, o Tigre disparou na liderança do campeonato estadual. Vamos ver a pontuação aqui. Quem pode brigar, quem pode colar no Criciúma, 18 pontos, Marcílio Dias 13, Figueirense 12, Avaí 11, Barra, Joinville 10 pontos, Hercílio Luz com 9, Inter de Lages com 8. São esses 8 primeiros colocados que avançam para os playoffs. O Concórdia também está na briga, tem 8 pontos, o Brusque também com 7, mas está muito próximo da zona do rebaixamento, que tem Chapecoense 5 pontos e Nação Araquari com 3.